Olá, sou o professor Rafael Ramírez de Química e vim aqui para tirar algumas dúvidas e também dar algumas dicas de como funciona a concentração. Não são todos os exemplos, só alguns mais usados. Nós vamos começar aqui com a questão de concentração em porcentagem. Muito parecida também com concentração título, tá? Então, vamos ao exemplo. Vamos colocar que temos 10 gramas de um soluto e o total da nossa mistura, no caso uma solução, está com 100 gramas. Eu posso fazer uma redução, um raciocínio de redução. 10 para 100 é igual a 5 para 50, 2 para 20, e eu vou reduzindo. E se fizer a divisão, dá 0,1. 0,1, a gente não vai utilizar muito esse valor, 0,1. Por exemplo, o título é 0,1, você não vai utilizar muito assim. Mas hoje a gente utiliza da seguinte maneira: 10 para 100 é igual a 10%. Tá? E como que eu posso aplicar isso no seu dia a dia? Vamos colocar que você precisa fazer um volume de uma tinta, a 10%, e você precisa de 5 litros dela. Quanto do pigmento você vai ter que pegar? Bem, 10% de 5 litros. A gente pode colocar litros em ml, então fica 10% de 5.000 mililitros, que vai dar em torno de 500 mililitros do pigmento. A gente usa isso no nosso dia a dia, mas a gente usa mais na prática de maneira rápida. O sal que você põe na sua comida é uma porcentagem. O açúcar do suco é uma porcentagem. Mas a gente não vai ficar pesando e falando em porcentagem. Porém, se você fosse trabalhar com isso, no mínimo você vai ter uma receita de X gramas de açúcar para um total de doce, um total de massa. Isso é uma porcentagem que você vai respeitar sempre. Vamos a um próximo exemplo? O próximo exemplo está uma imagem um pouco menor. É como funciona a molaridade, o número de mols em um volume de solução. De que maneira a gente vai fazer isso? Vamos aqui a um exemplo mais prático. Nesse exemplo, nós temos a molaridade na fórmula completa. Molaridade igual a massa, que a gente vai usar do soluto, dividido por sua massa molar vezes o volume, sempre em litros. Então vamos aos dados do exemplo. 20 gramas do nosso soluto, nosso material que vai ser dissolvido. A massa molar dele é em torno de 342,3 gramas por mol. O volume que vai ser utilizado é somente 100 mililitros, 0,1 litros. Aplicando na fórmula, temos molaridade igual a 20 dividido por 352,3 gramas vezes 0,1 litro. Fazendo todos os cálculos, dá que a molaridade está em 0,584 mols por litro. Tá? Aí a gente está assim, portanto, a solução de sacarose a 20% tem a molaridade de 0,584 mols por litro. Na mesma imagem, a gente tem o segundo exemplo, que é calcular o volume de uma solução de sacarose a 0,58 mol por litro, que tem a massa necessária. Calcular o que? A massa necessária para preparar o volume desejado, 10 mililitros, na concentração desejada de 0,1 mol. Como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer da seguinte maneira.
a gente vai fazer uma fórmula que é concentração vezes volume igual a concentração vezes volume. E vamos usar o que quero igual ao que tenho, uma proporção. Bem, queremos 0,1 mol por litro e 10 ml. Então, multiplicaremos 0,1 vezes 10. E tem que ser igual a 0,58 vezes o volume que nós vamos pegar. Dessa forma, nós vamos ter um volume igual a 1,72 mililitros da solução de sacarose. Tá? E dessa maneira você vai completar o volume, tá bom? No caso para 10. Aqui ficou em 100, mas é para 10, tá bom? E aí nós vamos ter a concentração desejada. Há mais um exemplo aqui que eu vou trabalhar com vocês. Próximo, que é a fórmula em si, né? Como a gente funciona, como ela trabalha. Aqui é a fórmula discriminada. Quem quiser ir dar uma pausa ou tirar um print da tela, anotar, fique à vontade. Como vai funcionar então? Aqui está solução. Nós temos a primeira fórmula, concentração 1 massa pelo volume, né? E concentração 2 também é massa pelo volume, tá bom? Então a gente vai ter o seguinte, tanto de massa por tanto de volume. Ou a gente pode fazer a de porcentagem que a gente foi feita lá atrás. E a gente vai substituir o seguinte situação, que foi feita no exemplo. Concentração 1, volume 1. Eu quero e eu tenho. Então a gente vai calcular o volume necessário da solução que tenho, a qual contém a massa de substância que me fornecerá a solução que quero, na concentração e volume desejados. Tá? Quem precisar, volta um pouquinho aqui no exemplo para trabalhar. Tá? No exercício 2. Passando agora pela imagem, é o final nosso aqui, e algumas dicas de como trabalhar com concentração. Haverá várias outras e aguardo vocês. Qualquer coisa, deixe aí no comentário ou entre em contato, né, para tirar suas dúvidas. Obrigado!